Amém? É uma alegria poder estar aqui. Na verdade, é uma alegria e uma honra poder estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz de poder ter a minha mãe espiritual falando bem de mim e me recomendando para um lugar tão sério. Isso realmente me traz uma alegria e realmente a vida dela sobre a minha vida teve uma importância tremenda. E por todos os lugares onde o Senhor tem me levado, eu costumo citar, inclusive, a importância dela na minha vida. Foi uma pessoa que me abençoou muito quando eu estava passando por um forte trabalhar da parte do Senhor. E ela me ensinou muito. E ela foi uma das pessoas que profetizou sobre a minha vida. E acho que foi uma das palavras mais longas que eu recebi. Acho que foi uns 30 minutos. E ela disse: você ainda vai ministrar muito sobre a graça. E eu disse: eu? Pensei comigo. Eu? E você vai entender por que eu estou falando isso. E hoje eu rodo. E essa palavra se cumpre. Porque foi o que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Sabe, nós estamos hoje aqui ouvindo sobre questões do reino, nós estamos aprendendo sobre o reino de Deus. Nós ouvimos na sexta-feira sobre casa de oração, um fundamento maravilhoso sobre casa de oração. A base bíblica precisa ser colocada para essa geração que está se levantando e estabelecendo casas de oração pelo Brasil, mas essa geração precisa saber o que está fazendo. Nós precisamos de bases bíblicas. E casa de oração não é um modismo, é uma base. Existe conteúdo, existe respaldo na palavra. Aliás, como já foi ministrado, desde o tempo do EPA, desde o Antigo Testamento, isso já está definido na palavra. Nós aqui estamos talvez demorando um pouquinho para entender. Talvez os formatos, os modelos, eles estão mudando, harpa e taça, torre de oração, sala de oração, relógio de oração. Isso não faz a mínima diferença. O que importa é levantarmos incenso ao Senhor. O que importa é termos um coração que ama ao Senhor incondicionalmente. Independente se Ele está realizando os nossos sonhos ministeriais ou não. Porque nós precisamos, antes de estabelecermos uma casa de oração corporativa, nós precisamos ser casa de oração, individualmente falando. E foi por esse trajeto que o Senhor me conduziu. Só para acrescentar um pouco, para me apresentar um pouco mais, eu vim do interior de São Paulo. Por isso que eu estava tão próximo dela. Eu morava a 50 quilômetros, né, pastora? De São José do Rio Preto, na cidade de Catanduva. E ficamos ali um bom tempo, ministramos, cuidamos de uma igreja durante 7 anos ali. E o Senhor nos enviou para o Mato Grosso. Fomos para o Mato Grosso debaixo de uma promessa. Debaixo de promessas aonde também a pastora Thelma liberou, dizendo que eis o tempo de vocês entrarem numa terra que emana leite e mel. Porque nós estávamos tão desgastados com tudo. Nós estávamos tão cansados. A nossa mente, a nossa visão, ela já estava tão cansada. Que nós precisávamos com urgência do sopro do Senhor sobre as nossas vidas. E o Senhor nos leva para o Mato Grosso. Um lugar onde eu já tinha morado, mas quando eu morei lá nem asfalto tinha. Pensa. As mulheres limpavam as casas e você não podia entrar de sapato dentro de casa, porque senão você ia sujar tudo. Os sapatos todos ficavam na porta, quando eu morei lá. Quando eu voltei eu não sabia, se eu tirava o sapato, você entrava nas casas de sapato. Hoje já pode entrar de sapato, porque já está tudo asfaltado. Mas quando nós chegamos ali, foi uma virada nas nossas vidas em todos os sentidos. Mas houve uma virada que tem me impactado e que continua me transformando até hoje. Que foi a virada da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Ah, meus queridos, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa
é você desejar Jesus mais do que tudo na sua vida. Outra coisa é você chorar porque você precisa estar com Ele. Uma coisa é nós adorarmos ao Senhor em corpo, com uma banda maravilhosa. Outra coisa é você ter que ir trabalhar com o teu coração sangrando, dizendo: ah, Jesus, eu tenho saudades de Ti. Eu preciso de um lugar só para ficar com o Senhor. Isso que aconteceu comigo. Eu creio em gênero, número e grau que o Senhor está fazendo com a igreja dele nos últimos dias. O meu marido tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: o Espírito Santo está colocando a noiva de frente para o noivo novamente. O Espírito Santo está realinhando a noiva com o noivo, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos olhos para vermos o belo, abrindo os nossos olhos para vermos Jesus, abrindo os olhos do nosso coração para entendermos afinal de quem nós estamos falando. Nós temos cuidado de igrejas, nós temos liderado ministérios, mas eu tenho percebido que por vezes o nome de Jesus é mais um nome. Eu amo um versículo da Bíblia que diz: o teu nome e a tua lembrança são um desejo do meu coração. Eu tenho cantarolado esse versículo. Eu tenho dito isso para ele. Quanto mais ele se mostra a mim, mais eu quero dele. A palavra do Senhor nos diz que o conhecimento do amor de Cristo é algo que a nossa mente não consegue alcançar. Mas que o Espírito Santo tem o poder para nos fazer caminhar cada dia em níveis mais altos ou mais profundos nele. Quando o Senhor fez essa virada, começou a trabalhar na minha vida com relação à pessoa de Jesus, eu me lembro que uma grande batalha aconteceu dentro de mim. Interessante, né? Uma batalha porque Jesus estava se revelando a mim. Eu me lembro que a minha alma se agitou, porque as maiores cadeias estavam caindo de dentro de mim, pela própria ação de Deus diretamente sobre mim. E quando nós falamos de reino, nós sabemos que há um governador, há um rei, há um só que está sobre esse reino. E ele se chama Jesus Cristo. E durante muito tempo eu cantava que o seu reino se manifeste, e que venha o reino, mas na verdade não havia uma conexão do meu coração com o rei. E eu percebi que eu estava vivendo um modismo, um movimento. Mas eu percebi que quando eram retiradas as coisas do meu redor, as atividades, os movimentos, as mobilizações, os seminários, os congressos, tantas coisas que nós licitamente fazemos. Eu percebi que quando essas coisas eram retiradas de mim, parecia que dentro de mim existia um vazio. E eu falava: ei, parece que Jesus não me basta. E eu comecei a perceber que eu precisava ajustar algumas coisas com o rei. Que eu precisava viver o evangelho do reino. Que eu precisava entender, o que é esse evangelho do reino afinal. E Jesus deixa muito claro nos evangelhos: o reino está em vós.
Existe uma atmosfera, eu sei, que o nosso Deus, Ele governa, Ele comanda, Ele é o rei do universo, e o poderio dEle está sobre tudo, eu sei. Mas o que eu sei hoje também, é que esse reinado, ele tem que se expandir dentro de mim. E esse reinado, ele não se expande com frases de impacto. Esse reinado não se expande com situações e modelos atuais. Esse reinado, ele só se expande quando você se coloca frente a frente com Jesus. E você diz, ei, revela-te a mim. Eu preciso te conhecer. Uma das coisas que me chocaram comigo mesmo foi quando eu caí numa igreja presbiteriana renovada. E eu vim de um ministério profético. Para você ter uma noção, eu ministrava louvor de roupa de dança e chofar numa mão e de repente até algum adereço na outra. Eu não sei onde que eu segurava o microfone. Eu vim de uma igreja totalmente profética. Amém? Tudo bem. Mas Jesus propositalmente me colocou numa igreja presbiteriana renovada. Ele disse, fica aí, não saia daí. Queridos, nos primeiros dias eu sentava lá no último banco. Eu sentava ali e falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o pastor Ariovaldo, hoje o meu pastor, que eu amo, um senhor já com seus 71, 72, pregava. E pregava. Eu falava, meu Deus, mas ele vai contar essa história de novo. E pregava. Mas Deus disse para mim o seguinte, olha, mocinha, com todas as suas ações proféticas, com todos os seus atos proféticos, você não fez a ponta da unha do que esse homem fez. Cala e aprende. Deus começou a me ensinar a simplicidade do reino. E eu me tornei uma pessoa simples. Porque na simplicidade do reino está o poder. Você sabe o que é que foi que venceu todo o reino das trevas? O amor. O amor derramado na cruz foi o que venceu todas as hostes satânicas. E a gente acha que viver o amor é coisa de, sei lá, né? Tem que ter mais alguma coisa para ficar mais legal. E o Senhor começou a me ensinar. E o Senhor começou a nos conectar ali. Queridos, foi um tempo em que as pessoas achavam que a gente ia abrir igreja. E nós tivemos que provar para essas pessoas que nós não éramos ameaça para ninguém. E nós sabíamos exatamente quais eram os líderes que falavam mal da gente. E nós continuávamos caminhando com essas pessoas. Nós continuávamos frequentando a reunião dos pastores. Porque a nossa casa de oração ela é interdenominacional. Ela não pertence à presbiteriana renovada. O bispo Ariovaldo, ele entendeu. E hoje ele nos libera com toda tranquilidade. E hoje é um caso de amor entre o CAIS, que é o nome da base missionária nossa, e as denominações da cidade. Mas para que nós pudéssemos chegar nesse lugar, nós tivemos que exercitar o evangelho do reino. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. A Bíblia diz que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados. Sabe, é completamente diferente, é na contramão do mundo. E é na contramão, inclusive, da própria igreja, que muitas vezes não tolera um toque na ponta da unha. Já se revolta e já diz, ei, eu sou livre, eu sou do reino, eu não vou ficar aqui. O Senhor começou a nos ensinar o que é ser do reino. O que é servir a um rei.
o que é ficar debaixo da graça desse Deus. Você pode abrir em 2 Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios, perdão. Um versículo muito conhecido. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E quando você estuda esse texto, partindo do princípio que o reino de Deus ele está em... Vocês estão comigo? Partindo do princípio que o reino de Deus está em nós, aonde você acha que em primeiro lugar tem que manifestar esse poder? Em nós. Nós manifestamos poder. Achamos que manifestar poder, que esse versículo está falando somente de coisas externas. Eu creio que ele também fala disso, mas partindo do princípio bíblico, de que o reino de Deus está em nós. Tem o reino de Deus aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A manifestação desse poder precisa ser em primeiro lugar em nós. A manifestação do reino, a manifestação das verdades, a manifestação do próprio rei precisa se expandir em nós. E uma outra coisa que acontecia comigo, amanhã talvez eu fale alguma coisa a mais sobre a minha caminhada com relação à pessoa de Jesus. Eu vou misturando tudo porque é tudo uma coisa só, sabe? Teólogos me perdoem, viu? Meu marido fica louco quando me vê pregando. Ele fala, Larissa, pelo menos lê um versículo. Eu falo, benzinho, tá bom, eu vou ler. Meu marido, ele é mais fleumático. O pessoal brinca assim que ele vai jogar bola, se ele vai chutar a canela dos outros, ele pede licença. Posso chutar a sua canela? Pensa no Lorde, é o meu marido. E eu precisava completar a vida dele, né, gente? Não dá, eu tinha que aparecer na vida dele. Muito obrigada pelo elogio, Deus ser um amor de pessoa, mas às vezes eu sou meio espalhafatosa. Já tentei mudar isso também, viu, gente? Não deu certo. Não deu, é assim mesmo. Pode melhorar um pouquinho, mas é mais ou menos por aí. Juntamente com essa questão da revelação da pessoa de Jesus, o Senhor começou a trabalhar no meu coração com relação à transformação. Se você for pegar a constituição do reino de Deus, que nós podemos olhar e dizer que está ali em Mateus capítulo 5 ao 7. Você quer ser um bom crente? Vive isso daí. Mas é para crente isso, hein? Fala a verdade. Mateus de 5 a 7. É só para os cabra macho. E eu comecei a meditar nisso. E eu comecei a olhar e eu falei, Senhor, eu não dou conta disso não. É muita santidade para uma pessoa só. Ainda no meio de tudo que ele estava me fazendo viver, acho que ele queria, bom, agora que está o momento bom, vamos jogar tudo no liquidificador e vamos acertar tudo já agora. Se é para doer, já que doa de uma vez, né? Ele começou a mostrar as minhas estruturas legalistas, que a pastora Thelma já falava para mim. O Guilherme fica te imitando, ele fala assim, vou imitar a Thelma agora, Larissa. Larissa, viva o reino, Larissa. Ele fica te imitando em casa. E essa pastora Thelma falava para mim, Larissa, você precisa conhecer a graça. E eu falava, meu Jesus, mas como que eu vou alcançar isso?
Eu vim de uma estrutura muito rígida, eu vim de uma estrutura muito dura, eu vim de uma denominação muito tradicional, que hoje, aliás, é tida até como uma seita. Mas Deus sabe o que faz. Eu tive uma mãe, ela infelizmente faleceu, mas eu tive uma mãe profundamente conhecedora da palavra. E eu cresci vendo a minha mãe com a Bíblia, eu cresci vendo a minha mãe com livros desse tamanho. Distração para minha mãe era estudar escatologia. Então isso para mim foi muito bom. Mas o fato é que os conceitos que vinham atrás de tudo aquilo ali, eles eram muito pesados. E eu cresci com a religião do não. Não pode, não vai, agora não. Tá, ó, você é pecadora, Deus vai te castigar. Não, 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 não. Senhor Jesus. Aquilo foram criando fortalezas dentro de mim. Fortalezas, fortalezas, fortalezas. E eu não conseguia me defender. Porque eu não entrava, eu não conhecia a graça. Eu não estava na plenitude de Cristo para conseguir rebater com todas aquelas durezas que eram colocadas contra o meu coração. E eu me casei com uma pessoa que é o oposto. Ele é a graça em pessoa. E ele às vezes falava assim para mim: Benzinha, desculpa falar, bem, mas você é meio pesada. Gente, como é bom casar com um homem bom. Pensa no marido bom que eu tenho. Bom de coração. E eu sei porque que Deus não me deu só um bom casamento. Deus me deu um referencial. O referencial humano que eu não tive, hoje eu tenho no meu esposo. E aquilo começou a me pegar e eu percebi que eu estava meio que vivendo igual o povo de Israel. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 14, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha só para eu. Sim, 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu percebi que eu estava vivendo ainda no tempo da lei, apesar de estar no tempo da graça. Eu percebi que dentro daquela alegoria de Agar e de Sara, lembram? Gálatas capítulo 4, se eu não me engano, aquela alegoria que o apóstolo Paulo faz, exemplificando e fazendo a diferença entre aquela que é livre e aquela que está debaixo da lei. Depois a gente pode ler. Mas eu percebi que eu estava na era da graça, mas vivendo um ritual. Vivendo legalismos, tentando me limpar, tentando ser melhor e melhor e melhor e melhor. Uma estrutura de desempenho absurda. Se eu orasse 1 hora não era suficiente. Se eu orava 2 não era suficiente. Se eu orasse 3 horas não era suficiente. Nada do que eu fazia parecia que era suficiente para tocar o coração de Deus e para alinhar o meu coração. Existia um desarranjo dentro de mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quantos líderes estão dessa forma? E eu não tenho a mínima vergonha de estar ministrando isso com vocês, porque eu quero que você saiba, se você está assim, eu quero que você saiba que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E isso não é só para quem não é crente, isso é para mim, isso é para você. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Se você não for por Ele, você não chega de fato ao Pai. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da terra. Por que ficar buscando por outras coisas? Por que ficar buscando por adereços? Por que ficar buscando por coisas ao redor? 7 passos para a direita, 7 passos para a esquerda. Eu fiz ao contrário, né, gente? É ao contrário. Jesus Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Mas eu não tinha entendido isso. E o Espírito Santo começou a me ensinar o que está
Está escrito em João capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Agora vamos fazer a semana profética. Agora vamos fazer um seminário de adoração. Agora nós vamos fazer uma semana de jejum. Agora nós vamos fazer. Perceba o verbo, fazer. É o verbo que a igreja mais tem vivido hoje. Fazer. E o Senhor requereu da minha vida 6 meses de pregação. Ele disse: você vai precisar parar de pregar um pouquinho. Aí os pastores vêm me chamar, eu com aquela cara de tacho. Obrigada, pastor, pelo convite. Daqui a um tempo. Estou bem agora não, depois. Mas por quê? Não, eu estou num tempo com o Senhor. Foi um tempo que eu parei. Eu recuei. Eu disse: Deus, o negócio é o seguinte. Eu quero viver o que a Bíblia diz que é para eu viver. Eu estou cansada de buscar estratégias para ser uma boa cristã. Eu estou cansada de buscar aqui e buscar ali para ter a minha alma preenchida. Afinal de contas, hoje eu tenho 42 anos. Na época eu tinha um pouco menos, mas eu nasci na igreja. E eu ainda não era completa. A minha família é a 4ª geração de cristãos. Você não está diante de uma pessoa nova convertida e que não sabe nada de igreja e de ministério. Eu sou de 4ª geração, mas a minha vida estava vazia. Porque eu vivia rituais. Fazeres. Até a minha oração era uma oração ritualística. E eu não orava pouco não, viu gente? Só que Deus é tão bom que Ele recolhe tudo que a gente vai oferecendo para Ele. Porque era o que eu sabia oferecer para Ele. Era o que eu conseguia oferecer para Ele. O meu coração estava destruído demais para oferecer algo melhor para Ele. Nesse tempo que eu recuei, o Senhor disse: agora então eu vou. O Senhor começou por nós conquistar o coração dos pastores. Você tem noção do que é uma casa de oração que é respaldada por todos os pastores da cidade e da região? Hoje a base missionária que nós estamos tem o aval da ordem dos pastores, é no mesmo lugar, funciona no mesmo lugar. Tudo que a ordem dos pastores vai fazer, a base missionária está sempre no meio. A base missionária hoje, ela acaba ministrando. Hoje eu tenho trabalhado, a pastora Thelma esteve com a gente no ano passado. Hoje a gente faz congressos para as mulheres de pastores e as líderes da cidade. Porque eu recuei e o Senhor foi. Enquanto eu aprendia dele, ele trabalhava por mim. Enquanto eu contemplava Jesus na beleza da santidade dele, ele trabalhava por mim. O problema está na nossa carne. O problema não está nos mandamentos que são difíceis demais, não. O problema está em nós. O problema está na nossa estrutura. Em Romanos está muito claro isso. Se você ler Romanos capítulo 7, capítulo 8, nós insistimos em caminhar ainda debaixo da lei de Moisés. A gente dá um passo na lei do Espírito, mas parece que é mais fácil andar na lei de Moisés. Difícil é andar na graça. Sabe por quê? Na graça não tem a Larissa. Na graça, as ideias da Larissa, elas vão ver se vão passar no aval do Senhor. Na graça, a Larissa não tem esforço para melhorar. Na graça, a Larissa simplesmente é melhorada. É de cima para baixo, não é de baixo para cima.
Aí às vezes você me pergunta, tá, e aí? O que é que você fez? Porque tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Sim, tem que fazer. Eu não vou dizer para você que não tem que fazer, porque tem sim. Mas aí que tá. Queria que você abrisse em Romanos 6,14. Esse texto, quando eu li, ele é um texto simples, mas quando o Espírito Santo joga a luz. Versículo 14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu disse, Deus, espera aí. Isso é tão simples, Deus. Isso é tão simples, mas como assim? Eu simplesmente receber isso. Assim? Assim, então é de graça receber, de graça dar? Assim, assim. Então quer dizer que a graça, ela vai... Aí eu comecei a imaginar, e eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar assim num rio. Tipo assim, existe um vídeo das águas do Negueb. Se você puxar esse vídeo, é a visualização que Deus me deu. Aquilo está tudo congelado lá em cima. As chuvas e tal. Aí aquilo começa, num dado momento, começa a descer. Mas não desce como um rio. Aqueles rios assim que vão te derrubar. Não. Eu adoraria que fosse assim. Porque comigo as coisas, sabe? Jesus, vamos resolver esse negócio logo. Não, porque você não aguenta. Tem que ser devagar. E começou a descer um rio. Um rio. Um fio de água do rio de Deus. E eu comecei a contemplar, e eu comecei a, pelos olhos da fé, eu diariamente... Eu imaginava a graça me lavando. No tempo em que eu fiquei parada, eu ia imaginando a graça de Deus me lavando. E eu comecei a imaginar as minhas estruturas dentro sendo lavadas pela ação sobrenatural de Deus. E eu não estava fazendo nada. Exceto uma coisa. Eu parava. Mas você não orava antes? Sim, eu orava. Mas eu parecia um leão enjaulado. Senhor, em nome de Jesus, agora eu decreto em nome de Jesus que tal coisa vai acontecer. Lembra, pastora Thelma, orando assim? Oh, Jesus, acho que Jesus vai falar assim, meu Deus. Não, meu Deus não. Eu tive que mudar todo o meu jeito de ser. Eu posso cantar aquela música, querido, desculpa. Jesus Cristo mudou meu viver. Foi o que aconteceu comigo, depois de crente. Não, pode voltar. Pode voltar. Eu simplesmente parei e deixei o rio me lavar. Parei. Parei. Abri a Bíblia. Um versículo por vez. Os seus inimigos serão destruídos aos... Aprendi com você também. Aos poucos. Está lá em Deuteronômio. Um dia por vez. Eu sentava na sala de oração. Eu abria a palavra. Espírito Santo, vamos lá. O que temos para hoje?
E eu meditava. Eu meditava. E aí começou a acontecer dentro de mim. Por exemplo, ali na igreja. Eu comecei a olhar para o meu pastor. Eu disse, mas esse cara é fera demais. Eu não saio dessa igreja nunca mais. Eu comecei a olhar para os pastores batistas. Eu estou numa região de pastores extremamente bem formados. Seminaristas, desses que, igual aqui, que vai para seminário, 4 anos no seminário e volta. Ai de mim, se falar uma asneira no púlpito. Eu comecei a conviver com esses homens e com essas mulheres em amor. Hoje nós nos encontramos no mercado, na rua, seja lá onde for. Pastor, mas que bênção! E aí, como é que estão as coisas? Eu tenho uma secretária lá da base, que é a pastora, que é a secretária, a Márcia. Pensa, ela dá cada tapa nos ombros do pastor. Eu falo, Márcia, minha filha, disfarça. Seja mais delicada, ele é uma autoridade. Nós somos tudo amigos. Liga para eles, pastor, aí tô ligando para avisar da sua escala de oração. Queridos, vocês sabem quantas igrejas estão uma vez por mês orando numa cidade? 35 igrejas já hoje estão unidas, orando e cobrindo a cidade. Hoje pastores da região já têm convidado o meu esposo, que hoje ele é o presidente dos pastores. Já tem convidado o meu esposo para ministrar e para orientar, no sentido de dizer o que vocês fazem. E se me perguntarem o que a gente faz, eu vou falar a mesma coisa. Eu recuei, foi Deus que fez, eu não fiz nada. Eu simplesmente aprendi a amar as pessoas do jeito que elas são. Se prega de terno, tá ótimo. Prega de calça jeans, tá ótimo. Tem que pregar de saia, tudo bem. Pode pregar de calça, legal também. Pode dançar? Não dança então. Pode orar em línguas? Uhul! Não ora em línguas, tudo bem. Queridos, nós fizemos um turno de arpitaça dentro de uma igreja batista. Nós só não oramos em línguas. Os batistas ficaram 3 horas fazendo turno com a gente. Porque nós aprendemos a exercer o reino de Deus através do poder da graça sobre as nossas vidas. Tudo isso de uma forma muito simples. Parando e aprendendo com quem sabe fazer. Quando o Senhor nos enviou para lá, eu não sabia o que Ele tinha para nós. Mas muito mais do que uma expansão financeira, ministerial, seja lá o que for, Ele queria expandir o meu coração. E Ele quer fazer isso cada vez mais e mais com o seu também. A graça é como um rio. Do jeito que você está, ela simplesmente pode ser recebida pela fé. E essa transformação poderosa, para que você cumpra Mateus 5, 6 e 7. Na força da graça, e não na tua força, e não na minha força. Está disponível para mim e para você agora. Você não é filho. Você não é filho da escrava. Você é filho da livre. Você não foi gerado através de leis. Você não foi gerado através de métodos. Você não foi gerado através de isso pode, isso não pode. Você não foi gerado nisso. Você foi gerado por alguém, por um Deus livre, que liberou a graça, que liberou a santidade, que liberou a capacitação para você ser tudo o que Deus deseja que você seja. Querido, se Deus diz na palavra que nós temos que ser santos, Ele não é carrasco. Você acha que Ele ia determinar que nós fôssemos algo que nós nunca iríamos conseguir?
Você acha que Jesus ia subir no monte, ia começar a pregar, ia começar a ensinar, capítulo 5, né, hoje que foi organizado, mas ele começa a ensinar, e o povo começa a ouvir e fala, meu Deus, como que eu vou chegar nisso? Só que ele dizia, o reino está próximo. A capacitação para executar todas essas coisas está chegando, porque aquele que recebe Jesus, recebe o reino e recebe a força e a capacitação para viver os mandamentos do reino. Você não está só. Você não está só. Se Deus mandou você fazer algo, se está estabelecido na palavra que você tem que ser ou fazer algo, entenda, em nome de Jesus, a graça vai fazer isso por você. Porque você não vai conseguir. Senão nós voltamos lá para Israel. E justamente esse período foi para mostrar, João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Deus permitiu um povo caminhar pelo deserto. Deus permitiu um povo constrói templo e derruba templo e vai e sobe e desce e adora e desvia, adora ídolo, justamente para eles conseguirem entender que faltava algo para que eles cumprissem o que Deus determinava. E o que faltava para aquele povo está dentro de você, está dentro de mim. Será que você consegue ser simplesmente alguém que contempla a beleza do Senhor para receber dentro de você o poder da graça manifesto? Queria que os meninos viessem me ajudar. Salmos 27:4 é um salmo que tem sido muito ensinado. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar. Você pode abrir Salmos 27:4. Queridos, é muito bom nós manifestarmos o reino como foi nos ensinado. É necessário, não é só bom, é necessário. Mas você precisa, nós precisamos viver esse reino em nós. Nós precisamos descobrir de verdade o que é o cristianismo. Sabe aquele descanso que a palavra diz? Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Que a igreja está buscando. A igreja está buscando. Como eu busquei durante muito tempo. Jesus Cristo é o descanso. Jesus Cristo é a paz. E se os nossos olhos não forem abertos para entendermos a verdadeira graça, Jesus Cristo é a graça. Se os nossos olhos não forem abertos para recebermos efetivamente a pessoa de Cristo dentro de nós, nós vamos viver um cristianismo cheio de frustração. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Jesus, eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua
presença. Eu só quero estar em tua presença. Sabe quando você toma sol? Sabe tomar sol? O que você faz para ficar moreno? Ou vermelho, né? Depende da... Vocês estão me ouvindo? O que você faz para pegar uma cor? Hã? O que você faz? Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Jesus, eu só quero estar em tua presença. A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse que na eternidade não haverá sol. Porque Jesus Cristo vai iluminar tudo. Agora imagina você se expondo diante desse sol maravilhoso. Imagina você recebendo os raios de vida desse sol. Imagina você recebendo a transformação que vem de Jesus Cristo. Simples assim, simples assim, simples assim. Olha aqui para mim. Entenda de uma vez por todas. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Jesus Cristo quer se manifestar. Ele quer te limpar. Ele quer te lavar. Ele quer nos lavar. Jovens que estão aqui, escutem isso. Parem de ficar se martirizando com o pecado. Para de ficar se matando com o pecado. Pecado da masturbação, o pecado do sexo, a pornografia. Para com isso. Vai para Jesus e Ele vai limpar os teus olhos. Ele vai limpar os teus olhos. A luz, a luz, a luz de Jesus vai clarear todas as trevas. Só permaneça nele. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Jesus, eu só quero estar em tua presença. 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 Eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero te desafiar a buscar o reino de Deus, a tomar o reino de Deus com violência. Com violência. E o que é violência nos dias que nós estamos vivendo? Colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Colocar Jesus Cristo nas primeiras horas do seu dia. Desligar a televisão e olhar para Jesus. Coisas simples, coisas práticas. De repente até
Se privar de alguma conversa com algum amigo, para mergulhar na palavra. Separar dia após dia, tempo com Deus, mas com a intenção de você olhar para a palavra e dizer: Jesus, eu preciso te ver, aonde o Senhor está, eu quero a simplicidade do Evangelho, eu quero a simplicidade da graça, eu preciso te ver, me lava com a revelação de quem tu és. Eu te desafio a receber a ação de Deus no seu interior. Eu te desafio a dia após dia olhar para o Senhor, esperar nele, olhar para o Senhor, esperar nele, olhar para o Senhor, esperar nele, segurar as suas mãos para que você não faça nada. Você olha para o Senhor e espera nele. Esperei confiantemente no Senhor. Sabe aquele comichão que dá na gente? Ai, meu Deus, está dando na hora de eu ir embora já. Ai, eu preciso ir embora, agora eu preciso ir trabalhar. Ai, agora eu tenho que fazer almoço. Ai, está dando a hora. Ai, está dando a hora. Eu te convido a fazer de Jesus a sua prioridade. Diariamente falando. Diariamente falando, acalma o teu coração, aquieta o teu coração, deixa o Espírito Santo amansar o teu coração, deixa o Espírito Santo te fazer sorrir no lugar de quietude. A beleza de Jesus vai te fazer sorrir. Estude os atributos de Deus, estude cristologia, por que não? Você precisa saber quem é Jesus, porque Ele é a graça e somente Ele pode nos libertar. Eu queria que você cantasse esse trecho agora. Eu quero te fazer um convite, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que conscientemente você cantasse isso. Pensa no teu dia a dia. Uma coisa peço ao Senhor, e é isso que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. É isso que eu busco, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, contemplar a face do Senhor. Não me importa o que o mundo está fazendo, não me importa o que o mundo está dizendo que é correto, não me importa. Eu faço o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, eu faço o que a Bíblia diz e eu vou buscar a face do Senhor. Cante isso do seu coração. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é o que eu preciso, Senhor. Tua presença, tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Diga isso ao seu Deus. Olha o que você está cantando. Olha o que você está dizendo.
É isso mesmo que você quer? O que você é capaz de fazer para cumprir com o que você está cantando? Qual o tipo de violência que você é capaz de praticar para cumprir o que você está cantando? Aquilo que de fato é importante para nós, nós damos prioridade. Se de fato Jesus Cristo é a sua prioridade, a partir de hoje Ele já tem uma agenda no seu dia fixa. A partir de hoje, você não vai precisar de uma casa de oração. O seu quarto será suficiente, porque você é casa de oração. A glória do Senhor se manifestará em você mesmo, quando você estiver sozinho ou sozinha no seu quarto mesmo. A glória do Senhor te fará sorrir sozinho mesmo. Você vai rir só de pronunciar o nome Jesus. O nome de Jesus será o desejo do teu coração. Eu profetizo sobre vocês. Eu profetizo sobre esse lugar, que o nome de Jesus será o maior desejo do nosso coração. O nome de Jesus será o maior desejo do nosso coração. O teu nome e a tua lembrança, Jesus, são o desejo do nosso coração. Que Ele seja o seu tudo. Que Ele tire o teu fôlego. Que você vá dormir suspirando. O salmista diz: abro a minha boca e suspiro. Quando foi a última vez que você suspirou de amor por Jesus? Quando foi a última vez que instintivamente você liberou emoções para Jesus? Quando foi a última vez que você pensou nele e o seu coração bateu como bate um coração de um adolescente? Você quer viver o reino? Mergulhe em Jesus. Mergulhe em Jesus. Se aprofunde em Jesus. Se aprofunde no coração dele. Se aprofunde nas emoções dele. Se aprofunde no que ele pensa. Se aprofunde em quem ele é. Ele é o centro do evangelho. Ele é suficiente. Ele não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Jesus, eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em nós. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos e em silêncio, o reino está em mim. Eu preciso sentir o reino. Eu preciso respirar o reino. Ele é verdade. Em espírito e em verdade, em verdade, em verdade.
Mas isso não é um fardo, isso não é um peso. Isso é leve e suave.